Bom dia. Bom dia. Hoje, 10 de maio, estabelecemos aqui uma conversa que eu penso que será importante, até porque ficou por falar muito do que aconteceu no mandato de 2013-2017. O PSD também está neste momento numa nova posição, que é a posição de oposição na Câmara e na... Sempre foi a oposição. Pois, mas agora não há qualquer acordo. Não há acordo, não há de acordo governação com a CDU, com o não há Partido acordo Comunista. com nenhum partido e o PSD, digamos, está mais liberto, mais livre. De qualquer maneira, o vereador Nuno Botelho, que é o nosso convidado de hoje, obviamente, continua a ter assento na Câmara, é vereador. E se calhar, como nunca se fez uma conversa e nunca se analisou este mandato, passou 2013-2017, agora que o PSD já está fora desse acordo, qual é a sua ideia, que balanço faz desse mandato, que foi um mandato em que o PSD foi crucial para a gestão do município? Bom dia aos nossos senhores telespectadores lá em casa. Agradecer o convite para termos esta conversa. De facto, uma conversa que já tinha sido convidada há alguns meses e, portanto, agora foi possível finalmente conversarmos e estamos cá para também transmitir o que nós pensamos das questões que forem feitas e, neste caso, do mandato anterior. De uma forma genérica, o mandato anterior na Câmara Municipal de Loures, onde o PSD teve uma posição de participação na ação política diária, no Executivo, com o Partido Comunista, que liderava a Câmara, genericamente foi positiva para as pessoas. Que é isso que é mais importante, é nós olharmos sempre para as pessoas, para o cidadão e não preocupar-nos muito com os efeitos depois políticos nos partidos que representamos. Primeiras pessoas, é? Primeiras pessoas, sempre. Ok. Já Sá Carneiro dizia, primeiro o país, depois o partido, e portanto aqui a analogia é exatamente a mesma, as primeiras pessoas. O Rui Rio também diz mais ou menos a mesma coisa, não é? Eu acho que todos os políticos devem ter sempre este princípio assente na sua maneira de trabalhar e de agir e nas decisões que tomam. E portanto não poderia ser de outra forma, e penso que a nossa postura na Câmara, no último mandato, foi pautada por esse princípio. Muitas vezes, muitos companheiros do partido não gostaram de algumas decisões, mas primeiro estão sempre as decisões para beneficiar as populações genericamente e não para beneficiar e não para satisfazer algumas... Clientelas. Não digo clientelas, a questão não era uma clientela, mas algumas opiniões mais partidárias e mais de política partidária, menos de política autárquica e que sirva às pessoas. E, portanto, posto isto, parece-me que o mandato foi genericamente muito positivo para as pessoas, demos estabilidade à Câmara, o Partido Comunista não tinha a maioria absoluta, como hoje também não tem, demos estabilidade à Câmara, foi possível fazer um acordo muito positivo para as pessoas, as áreas que ficaram com o Partido Social Democrata, na Valor Sul, o vereador Fernando Costa, hoje já não está connosco, está em Leiria, fez um trabalho excepcional na defesa dos interesses das populações. E teve uma homenagem na reunião de Câmara. Penso que a Câmara devia ter feito uma homenagem um pouco mais com mais significado, mas foi o que foi feito. Foi uma pequena homenagem em reunião de Câmara da parte do Presidente e de mim próprio, mas penso que tanto a Câmara como, se calhar, o próprio PSD podia ter feito uma homenagem com mais sentida e com mais sentimento, que eu sei que as pessoas sentem. Não é por falta de sentimento, não era uma homenagem forçada, era real. Era Nós sentida, colocámos imagens em que todas as pessoas na Câmara... E sendo assim, não foi feito, tudo bem, há de ser feito em breve, provavelmente. Muito em breve vai ser feito, com certeza, e o PSD, nomeadamente os vereadores, vão demonstrar isso. Voltando um bocadinho atrás, portanto, foi um trabalho feito no Valor Sul muito positivo na defesa dos interesses dos municípios de Loures. Na Câmara, nas áreas que o PSD teve responsabilidades, no turismo, no veterinário e na Polícia Municipal, o trabalho é visível. No veterinário, as políticas de apoio e da defesa do animal são hoje uma regra definida e bem definida, uma política bem definida na Câmara. Não há abate de animais indiscriminado como havia no passado. Hoje, há 6 meses atrás, hoje deduz que tenha mantido as mesmas políticas, não houve alteração aparentemente de políticas em relação a essa matéria, um apoio claro, ou incentivo claro à adoção animal, um apoio às associações animais e, portanto... E até porque saiu legislação não, mas nós do Governo Central. Nós tínhamos feito um regulamento interno
municipal anterior à legislação. Contrário ao abate. Não, contrário ao abate e que ia muito mais longe que a própria legislação. Portanto, nós não tivemos à espera da legislação, nem tínhamos conhecimento tínhamos conhecimento que havia esse debate, mas não tínhamos conhecimento da proposta em concreto que ia ao Parlamento e nós, um ano antes, regulamos internamente no município de forma a que essa proteção animal já fosse feita. Por exemplo, em relação ao veterinário, é visível o trabalho. Em relação ao turismo, subimos no ranking de 60 posições a nível nacional, no ranking dos concelhos a nível do turismo, o que é um trabalho extraordinário quando nós em Loures não temos uma âncora turística, não temos uma praia, não temos um património arquitetónico, temos um bom património arquitetónico, mas não em abundância, como tem Sintra, não, temos um património paisagístico em Bucelas muito interessante em relação à vinha, mas não com a dimensão do Douro, com a dimensão do Alentejo, e portanto não temos uma âncora muito forte em termos de turismo de raiz, arquitetónico, natural, mas conseguimos subir mesmo assim 60 lugares com um conjunto de eventos e de iniciativas, essencialmente na área da gastronomia, que trouxeram a Loures muito mais pessoas, deram a conhecer Loures para fora e que potenciaram a imagem de Loures. E portanto também nessa matéria o nosso trabalho é claro. Depois tivemos também o contrato de segurança, que hoje está inserido dentro da Polícia Municipal, também por iniciativa nossa, que apesar do governo anterior e deste governo nunca terem explicitamente, não, este diz que ajuda, mas não ajuda nada. O outro explicitamente não ajudava, mas ajudava as candidaturas e, portanto, os projetos e portanto, o contrato de segurança nunca morreu. No entanto, não o contrato de segurança de há 6 ou 7 anos atrás, mas nós impedimos que ele tivesse morrido, porque foi isso que o PS deixou. Deixou em dezembro de 2013, acabaram todos os contratos que haviam, todos os contratos e todos os protocolos que haviam com as associações em relação ao contrato de segurança. Ao contrário do que o Partido Socialista diz, o contrato de segurança morreu nas mãos deles e não nas nossas mãos. Fomos nós que novamente ressuscitamos praticamente o contrato de segurança de uma forma evidentemente mais modesta, mas que continua a ajudar as populações e evitar muitos problemas na segurança, essencialmente na prevenção. Depois, se calhar a nossa joia na coroa, digamos assim, é a Polícia Municipal. A Polícia Municipal era uma ambição muito antiga do município e dos lourenses, que foi prometido por muitos executivos, não pela CDU, mas sim pelo Partido Socialista. Também o PSD esteve sempre de acordo na criação da Polícia Municipal e fomos nós que implementamos. Nós impusemos, foi uma das imposições que nós fizemos ao Partido Comunista quando no início do mandato. A Polícia Municipal não parava, ia para a frente, mas nós, de facto, só tínhamos as pessoas. Começamos pelo teto e não começamos pela estrutura base da casa, digamos assim. Tínhamos só pessoas, não tínhamos armas, não tínhamos fardas, não tínhamos instalações, não tínhamos equipamentos, nada. E, portanto, tivemos que fazer tudo do início e, para mim, foi muito gratificante, e aqui pessoalmente, ver ali 19 pessoas que estavam ali diariamente, em que nós pudemos ajudar as suas famílias, na prática, porque essas pessoas tiveram o seu emprego em risco. É preciso as pessoas terem esta noção. Foi o PSD que evitou que essas pessoas deixassem de ser polícias municipais hoje. Essa possibilidade era real e, portanto, não há que ter dúvidas, a Polícia Municipal hoje existe, porque foi o PSD que exigiu, e foi o PSD que levantou, e foi o PSD que conseguiu implementar a Polícia Municipal no terreno. Evidentemente que tem sido hoje, unanimemente, uma força de extraordinário apoio ao município e às pessoas. Hoje nenhum partido põe em causa a Polícia Municipal, aliás, como se viu... Foi uma batalha ganha. Foi uma batalha ganha. Hoje o Partido Comunista é adepto, pelo menos em Loures, da Polícia Municipal, não tem intenções de terminar com a Polícia Municipal, muito pelo contrário, ainda agora votamos o aumento dos efetivos. Mas isso não foi iniciativa da CDU? Não, sim, mas a CDU também votou favoravelmente. A iniciativa, aliás, o nosso programa eleitoral previa um aumento para 90 agentes. Hoje vamos passar, este ano vai-se dobrar, portanto, em princípio, e portanto não é passo a passo que se chega lá e o Partido Comunista, mal ou bem, tem aceite que é necessário, de facto, mais polícias municipais, porque vê a eficácia e a mais-valia que a Polícia Municipal traz para o município e para os municípios. Atenção. Portanto, não é só para o município, porque se o município trabalha melhor, o serviço público também é melhor, de certeza absoluta, e, portanto, é preciso as pessoas entenderem que a Polícia Municipal não está lá para passar multas. Muito pelo contrário. Tem estado até com uma postura muito construtiva e mantém essa postura. E, portanto, o nosso explore, o nosso trabalho é visível, é claro, é transparente. As pessoas que se quiserem vê-no,
e só com muito má vontade ou muito má fé é que se pode dizer que o PSD não faz o meu trabalho. Outra coisa é dizer se o PSD aproveitou este trabalho. Isso eu já tenho muitas dúvidas. Eu acho que perdemos uma oportunidade muito grande de aproveitar o trabalho que foi feito nas últimas autárquicas. Este trabalho foi visível, mas o Partido Social Democrata, principalmente nos últimos 2 anos antes das autárquicas, perdeu-se em discussões estéreis sobre situações que não interessam às pessoas, preocupou-se com situações de tentar encontrar formas de combater o poder e não de aproveitar o que é que foi feito positivo, e portanto os resultados podiam ter sido extraordinariamente melhores no nível autárquico e não foram. E ele sempre disse que nós tínhamos uma oportunidade em 2017 extraordinária de vencer a Câmara Municipal de Loures. Eu disse e afirmo, perdemos uma grande oportunidade de vencer a Câmara Municipal de Loures. Mas o que é que falhou então? O que falhou foi internamente a comunicação. Não é possível o Partido Social Democrata fazer um trabalho bom, estar sistematicamente a ser atacado nas redes sociais, por exemplo, por militantes do Partido Comunista ou do Socialista, e o PSD, por exemplo, não reage. Não é possível. Não é possível nós termos metade dos autarcas nas freguesias durante o último mandato, ou mais de metade, 6 freguesias, em que, por simplesmente, não existiram. Portanto, o Sr. António é uma pessoa interessada, vai todos os dias às Assembleias Municipais, vai a todas as reuniões de Câmara e vê muito pouca ação do PSD a nível das freguesias. À exceção de Sacavém, à exceção de Loures, à exceção de Bucelas, não se vê, e de Lousa que temos o poder, evidentemente, não se viu uma ação, e de Santiria da Azóia, peço desculpa que não quero estar a esquecer ninguém, portanto, Santiria da Azóia também fez um trabalho, as pessoas de Santiria da Azóia, os autarcas, fizeram um grande trabalho, portanto, os autarcas de Santiria da Azóia, de Sacavém e de Loures e Lousa são um exemplo do que o PSD tem de melhor. Os outros, e vamos pôr a Portela de lado, porque a Portela é um caso especial, pura e simplesmente não existiram. O Sr. António e Bucelas também, peço desculpa agora o Vítor Santos queria chatear comigo, Bucelas também temos um autarca que fez um trabalho extraordinário e está a fazer um trabalho extraordinário, diariamente. Portanto, Bucelas, Loures, Sacavém e Santiria da Azóia e Lousa, porque estamos no poder, evidentemente, mas Lousa vou deixar de lado porque nós éramos poder. O PSD fez um trabalho extraordinário de oposição e de propostas inovadoras para as suas freguesias e também, na prática, para o Conselho. Nas outras freguesias, o PSD pura e simplesmente não existiu, o partido não ajudou os autarcas a que existissem. Eu também percebo que muitas vezes os autarcas se sintam despidos de apoio político. Muitas vezes temos de tomar decisões e temos de ter o apoio do partido e o partido não está presente. Isto é um facto. Mas também não tivemos boas escolhas políticas nestas autarquias. E o PSD devia estar, neste mandato, especialmente nos últimos 2 anos, a apoiar estas pessoas e a apoiar os autarcas na Câmara e a apoiar os autarcas na Assembleia Municipal, como comunicando para fora, dando para fora, noticiando para fora o que foi feito, e só o que nós fizemos em relação a isso, fizemos uma comunicação, um MUP, um outdoor, como queira, o Sr. António teve presente. Sobre os impostos. Nos últimos sobre os impostos e sobre a Polícia Municipal. O IMI. Nos últimos meses, mas que é muito pouco, vamos ser sinceros. E que não consegue apagar, o que mal se dizia, o que mal se inventava, porque nas redes sociais inventa-se tudo. Eu cheguei à conclusão, há um estudo até de Yale, salvo erro, em que diz que 85% das notícias das redes sociais são fake news. Portanto, nós não conseguimos capitalizar um trabalho que é visível, é visível não, é conhecido, foi bom, é visível para quem o procura, mas nós não conseguimos transmitir para fora. Aliás, pouca gente sabe que, e há pouco falámos do vereador, que o PSD tinha alguém na Valor Sul e esse alguém era Fernando Costa. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. E ninguém sabe. Eu acho que há muitos militantes até pensam que nem sabem. Portanto, pois, mas eu quis vincar isso porque, em algumas conversas que às vezes nós temos na rua, não é propriamente no ambiente da Câmara, pouca gente sabia que Fernando Costa tinha responsabilidades no Valor Sul. E que tinha feito, e o que ele tinha feito, e o quanto defendeu. Pouca gente é simpático, eu acho que ninguém sabia mesmo. Pois, mas eu não quero estar, não tenho essa certeza. Quando nós temos no militantes do PSD que não sabem, portanto é normal que o cidadão normal, comum,
Não saibam. Portanto, e aqui a culpa é do partido, não é mais ninguém, é do PSD. Não vale a pena estarmos a apontar o PS. Mas há pessoas para fazer esse trabalho. É que não, a questão não é haver pessoas. A questão é haver ou à vontade. É haver vontade, disponibilidade. As pessoas estão mais preocupadas com as tricas políticas, estão mais preocupadas com os seus egos, com o seu lugar, com o seu pequeno poder, do que em divulgar o que bom se faz em nome de todos. A verdade é esta. E, portanto, o PSD é um partido igual aos outros. Só que não tem estado no poder. E, portanto, não sabe estar no poder em Loures. O PSD é um partido de poder, mas não sabe estar no poder em Loures. Nunca esteve. Na prática, vamos ser sinceros, nunca ganhou. Portanto, não tem a prática do poder. O Partido Socialista sabe exercer o poder. O Partido Comunista sabe exercer o poder. Sabe jogar com o jogo do poder. E, portanto, a comunicação é um dos elos mais importantes no jogo do poder. Se nós não comunicarmos o que fazermos... E as redes sociais são hoje em dia... As redes sociais, eu acho que não, está provado que muito é mentira, não é? Mas é preciso estar presente. Mas é preciso estar presente e é preciso saber contrariar as redes sociais e responder nas redes sociais. Portanto, e muitas vezes o PSD perdia-se em discussões estéreis, nas redes sociais e não só, em discussões desnecessárias, em guerras, guerras é exagerado, mas em questões internas completamente absurdas por causa de egos e de situações menores, e o que era importante verdadeiramente, que era mostrar o trabalho, não foi feito. E não foi feito e as pessoas perguntam-se, mas o que é que o PSD teve lá a fazer? Nem uma conferência de imprensa, eu não tenho notícia. Houve alguma conferência de imprensa? Já passaram algum tempo, mas... por exemplo, a explicar o que é que foi feito, não é? Um resumo, digamos, da época, passa aqui um bocado a imagem desportiva. Quer dizer, só quando chegámos às eleições é que tivemos alguma... Eu e o Governo da Frente Costa sempre tivemos uma postura de respeitar sempre o partido. E não havia, vamos ser sinceros, não havia uma diferença de opinião política nem de postura política. Isso aí estávamos todos organizados e concertados, e é assim que tem que ser os partidos. Podemos ter opiniões diversas, mas depois tem que estar organizado. Mas temos que estar organizados. E outra coisa é divulgar o trabalho que é feito. Não é? Eu sempre tive o cuidado... não precisa de ser ataque a ninguém, é preciso divulgar o que é que se fez. O que é que se fez. Eu tive sempre a sorte de a TVL e a Loures TV me convidar de vez em quando a participar em debates e, portanto, eu de vez em quando também dava a opinião do PSD para fora, mas o que é verdade é que é muito pouco. É muito pouco. E, portanto, o PSD não teve essa capacidade. E são âmbitos diferentes. Mais do que não ter a capacidade, eu acho que não teve a vontade. As pessoas acomodaram-se aos lugares, e quando digo as pessoas, estamos a falar das pessoas que estavam na Comissão Política, não as pessoas dos autarcas, mas sim como membros da Comissão Política. Apesar de serem as mesmas pessoas em alguns lugares, as pessoas têm uma postura diferente num lugar e uma postura diferente no outro. Eu não estou a dizer que as pessoas não defenderam os interesses sempre como autarcas das populações, ou não tentaram defendê-lo. A questão é que não souberam comunicar com essa defesa. Não viram essa importância ou acham que não tem mesmo a importância? Eu acho que as pessoas estão acomodadas, ou estiveram acomodadas. À exceção destes casos que eu falei, não há uma intervenção pública. Eu não vi uma intervenção pública do autarca em Fanhões. Eu não vi uma intervenção pública do autarca em Santo Antão do Chal. Eu não vi uma intervenção pública do autarca de Camarate, dos autarcas em Camarate. E quando digo intervenção pública, não estamos a falar de ir às assembleias de freguesia. Pois. Não é? Uma posição política. Não vimos. Em Camarate ou em caso sui generis, tínhamos 2 independentes na lista, e, portanto, eu até admito, mas isso que fez as escolhas políticas tem que depois defendê-las, não é? Ou depois tentar defendê-las. Não estou a dizer, por exemplo, na Assembleia Municipal, os deputados municipais sempre defenderam muito bem os municípios, mas não conseguiram depois passar essa defesa para fora. Ou melhor, porquê? Porque o partido não ajudou. E estamos a falar que o presidente da altura era o líder da bancada. Portanto, isto é interessante perceber isto. Porque, de facto, o PSD fechou-se em si próprio durante os últimos 2 anos e não foi capaz de fazer comunicação para fora. Nem tentou fazer isso. Aliás, eu acho mesmo que este jogo de egos fez com que isso acontecesse. Mas isto, nós temos que olhar para a frente e não temos que estar aqui a olhar sempre para o passado. Isto correu mal, na minha opinião, esta questão correu mal. Correu bem a parte do trabalho autárquico, correu bem a parte do trabalho na Valor Sul, correu bem a defesa dos interesses na Assembleia Municipal, dos interesses das populações, mas depois não conseguimos passar para fora a mensagem. E os bons resultados? E não passando para fora, salvo rara exceção,
não passando por fora, as pessoas não entendem o porquê das coisas terem sido como foram. Passamos, eu e se calhar metade do PSD, a campanha toda a justificar o que é que tínhamos feito. Eu tive, ouça, Sr. António, isto é quase inacreditável, eu tive um membro da Comissão Política que perguntava a mim, em campanha eleitoral, mas o que é que nós fizemos durante 4 anos? E eu perguntava, eu dizia, olha, é só perguntar ao teu Presidente da Comissão Política, porque ele está lá todos os dias, está na Assembleia Municipal, sabe o que é que foi feito. Bem, quando isto chega a este ponto, vemos se nem os militantes. O militante que hoje também está na Comissão Política, a atual nova Comissão Política, que está eleita há 3 semanas mesmo, e também é um militante e até um dirigente, um alto dirigente da Comissão Política, que há 6 meses, durante a campanha, há 7 meses, perguntou, mas o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Eu fiquei atónito quando o membro da Comissão Política não sabe o que é que o PSD fez na Câmara. E, portanto, é muito complicado, assim, nós conseguimos ter uns bons resultados. Bem, sei que a desculpa de muitos é, não temos meios financeiros para fazer comunicação. Não temos massa crítica. Mas porquê é que não se organizavam, por exemplo, umas jornadas, chamasse-lhe o nome que quisesse? Foi feito durante o mandato, salvo erro, 2 vezes, um debate autárquico, interno, entre os autarcas. Mas uma vez, 2 vezes em 4 anos não parece. Mas umas jornadas que projetassem para fora o trabalho. Tenho que perguntar se quem estava lá. Eu não sei. Eu dei sempre. Eu estou à vontade para dizer que dei sempre meios, informação, formas, possibilidades de trabalho à Comissão Política anterior, nomeadamente ao seu responsável máximo, para poder fazer política, ou poder ter matéria para fazer política comunicacional. Não quis fazer, não fizeram, acharam que não deviam fazer, não sei, foi uma opção. O que foi feito foi pouco. A comunicação foi feita foi pouca. Havia um claro acomodamento das pessoas aos lugares. E depois há uma coisa que eu não entendo. Há um pessimismo geral de que as coisas estão perdidas à partida. Que isto não há hipótese de resolver de outra forma. As pessoas não são inconformadas, são conformadas. E não me parece que seja esta a postura para ganhar uma Câmara. Mas ganhar a Câmara de Loures para o PSD não é impossível. Muito pelo contrário. Foi visto agora que com um trabalho muito curto e com um programa muito claro, as pessoas ouvem-nos. Mas, evidentemente, que tivemos um candidato à Câmara com um poder comunicacional muito superior a todos os outros que tínhamos tido anteriormente. E o candidato, podemos falar disso, a minha opinião sobre a escolha do candidato também é interessante. Mas foi um candidato, claramente, se calhar, em termos reais, em termos objetivos, o melhor candidato que o PSD teve nos últimos 20 anos em Loures, provavelmente, desde o Pacheco Pereira. Ou 20 ou 30, mais de 20, 30 anos em Loures, na minha opinião. Não estou aqui a medir a questão de capacidade intelectual ou política, estou a falar de capacidade de comunicação. De comunicação, de passar a mensagem. Sim, mas há uma coisa que o Fernando Costa tem e o PSD em Loures, não conseguiu, e não é desmérito para o André Ventura, mas o Fernando Costa tem uma capacidade do contacto com as populações que criar empatia. Que me parece que é difícil. Não é que seja impossível, mas o Fernando Costa chegava a algum sítio, até inicialmente teve algumas resistências, mas depois ele conseguia uma empatia com as pessoas que não é muito normal. Agora, o André Ventura trouxe questões fraturantes, era uma figura mediática, do mundo do futebol, está presente na televisão, nós temos isso tinha vantagens. Conselho periurbano, por um lado rural, por outro lado urbano e outro periurbano, ou seja, é um misto das 3 situações, não, é um conceito que não é fácil de identificar e que tem do rural ao urbano. Claramente populações muito desligadas da terra e populações muito ligadas à terra, populações que vão para Lisboa e não ligam nenhuma ao concelho. E, portanto, existe, como em todos os concelhos limítrofes à volta de Lisboa, mas em Loures tem uma área a norte e a área oriental, que a área oriental é muito virada para Lisboa, industrial é muito virada para Lisboa, a área norte muito virada para
o local e portanto... Muito agrícola. Não é nesse aspecto que eu estou a dizer a própria maneira de estar das pessoas, não é? As pessoas sentem muito mais rural, não é rural, sentem mais a sua terra, a sua forma mais de viver, identificados, são mais identificados. Mas depois também cria outros problemas, depois também não conseguem ver a panorama geral e só veem a árvore, não é? Não veem a floresta, só veem a árvore. Mas não há nenhum sítio que as pessoas, todos sejamos perfeitos e todos sejamos um povo homogéneo, não existe isso, não é? Não, pois, somos mas diferentes. é claramente um povo, somos um povo em Lodz, somos uma população muito heterogénea, isso não há dúvidas. Vamos passar aos resultados eleitorais. Mas só para terminar, o mandato, eu acho que foi muito positivo para o PC, acho que foi positivo para as populações, não foi positivo para o PC poder passar a sua mensagem para fora. Da parte do Partido Comunista, o Partido Comunista, os grandes feitos que fez, só fez por causa do PSD. Foi baixar a dívida, porque o governo do PSD, do Pedro Passos Coelho, obrigou através da lei, a lei dos compromissos. A lei dos compromissos que estabelece resumindo, o limite de dívidas e pagamento de dívidas obrigatório. Portanto, se nós somos obrigados a pagar a dívida tem de baixar obrigatoriamente. Não é? O baixamento dos impostos, por pouco que fomos nós que o conseguimos. Está a falar do IMI, do IMI familiar, etc. O MUPI, tal MUPI. O tal MUPI que nós fizemos, a comunicação que nós fizemos, para as pessoas entenderem. Portanto, as grandes vitórias do Partido Comunista, na minha opinião, e que, aliás, o grande argumento que o Partido Bernardino Soares usou para ser reeleito, foi a dívida, a questão de baixar a dívida e da gestão financeira que fez, foi por causa, primeiro, de uma exigência do PSD em relação aos impostos e depois por uma exigência do governo do PSD através de uma lei. E, portanto, o Partido Comunista fez o que tinha a fazer, atenção. Direi mesmo que o Bernardino Soares fez uma gestão austera, muito próxima de uma gestão do Ministro das Finanças da República. Portanto, tem que ser uma gestão muito austera, muito controlada. E isto não é nenhuma crítica, não, é mesmo um elogio. Portanto, percebeu que não podia fazer uma gestão expansionista, passa aqui um bocado de termo que não é bem usado a nível local, mas expansionista no sentido de investimento, ia ser uma gestão muito austera, com um investimento muito calculado, muito pontual e onde era realmente importante. Evidentemente, não foi feito muitas coisas, não há dinheiro, não é? Para tudo. Sim, mas se calhar isso também fazia parte de uma estratégia política para depois apresentar esses resultados. Eu acho interessante é que o Partido Comunista, no poder, tem uma atitude sempre austera e na oposição tem sempre uma atitude de gastar. Mas isso muda-se as posições, muda-se as vontades, não é? Mas penso que o resumo está feito, foi um bom mandato, a Câmara, o município, as pessoas ganharam com o acordo que existiu, o PCP ganhou porque conseguiu gerir a Câmara, estava com estabilidade e conseguiu fazer algumas das suas políticas, não conseguiu rentabilizar isso depois em votos, mas isso é outra coisa, e nós também conseguimos fazer nas nossas áreas, além de dar estabilidade à Câmara, conseguimos nas nossas áreas fazer um bom trabalho.